Boa noite. Hoje a nossa aula é de revisão dos dimensionamentos de enfermagem que nós vimos no segundo bimestre do nosso curso de enfermagem na disciplina de gestão 3. Bom, Raquel Gaidzinski, a precursora do dimensionamento de enfermagem, realizou um estudo em 2003, foi publicado em 2004, através da resolução COFEM 293, onde ela trouxe, então, parâmetros para o cálculo de quantitativo de profissional para as unidades de internação. Sucessivo a ela vieram outros estudiosos, outros enfermeiros e enfermeiras, que também realizaram pesquisas nessa área e puderam, então, quantificar quantidade de profissionais para outros serviços de saúde que foram depois atualizados na Portaria 543 de 2017 do COFEM. Então, Raquel Gaidzinski aí é a grande precursora do dimensionamento de quantitativo de profissionais de enfermagem. Hoje, então, nós embasamos na resolução publicada pelo COFEM em 2017, a 543, onde traz, então, vários dimensionamentos de enfermagem, através dos estudos, então, dessas pesquisas, dessas valiosas pesquisas desses colegas da enfermagem, referentes a outros tipos de serviços de enfermagem, né? Unidade assistencial especial, centro de diagnóstico de imagem, atenção básica, né, dentre outros. Então, a 543, ela atualiza e estabelece os parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos serviços e locais em que são realizadas atividades de enfermagem. Ela leva em consideração o quantitativo e o qualitativo de profissionais de enfermagem, que interferem diretamente na segurança e na qualidade da assistência ao paciente, considerando que compete ao enfermeiro estabelecer o quadro quanti-qualitativo de profissionais necessário para a prestação de assistência de enfermagem e considerando a necessidade de atingir o padrão de excelência do cuidado de enfermagem e favorecer a segurança do paciente, do profissional e da instituição de saúde. Para o cálculo de dimensionamento, nós devemos levar 3 características em consideração também, relativas ao serviço de saúde, ao serviço de enfermagem e ao paciente, ao grau de dependência desse paciente em relação à equipe de enfermagem. Para realizarmos, então, o sistema de classificação do paciente, para classificarmos o paciente em relação ao grau de dependência das atividades de enfermagem, nós utilizamos, com maior frequência, nós percebemos que é utilizado a escala de Fugulin, onde ele analisa os critérios de estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação terapêutica, integridade cutânea, curativo, tempo utilizado na realização de curativos. Outros estudiosos também desenvolveram ferramentas para realizar o sistema de classificação de pacientes e tem, então, a publicação de Dini em 2014, de Fugulin e colaboradores em 2005, Martins em 2007, Perroca e Gaidzinski em 98 e depois Perroca em 2011. Vou trazer aqui um modelo que nós utilizamos aqui na instituição hospitalar aqui de Itaberá, tá? Então, instrumento de classificação de pacientes pela escala de Fugulin. Aqui os critérios. Nós temos um score, né, de 1 a 4, são a pontuação, então. E aqui a coluna onde eu coloco a pontuação, conforme eu vou analisando e avaliando esse paciente, né, e realizando a sua classificação. Então, conforme um exemplo aqui, o critério de estado mental, o score 1, se ele está orientado no tempo e no espaço, 2, períodos de desorientação no tempo, perda de consciência, score 3, e inconsciente, score 4. Então, eu vou colocando a pontuação aqui, e no final eu vou fazer a somatória, certo? Após a somatória, eu vou encontrar, então, uma pontuação de 12 a 17, ele vai estar classificado como cuidado mínimo, de 18 a 22, ele vai estar classificado como paciente de cuidado intermediário, se ele atingir uma pontuação entre 23 a 28, classificado como paciente de cuidado de alta dependência, de 29 a 34, paciente de cuidado semi-intensivo, e acima de 34, ele é um paciente de cuidado intensivo. Então, é assim que eu faço a classificação do paciente. É o meu primeiro passo, então, para desenvolver a equação de dimensionamento de enfermagem. No artigo 3º da resolução 543,
diz que o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas de cada unidade de internação considera o sistema de classificação de paciente, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional-paciente. E para efeito, então, desse cálculo, devem ser considerados como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas, nós vamos ter 4 horas de enfermagem por paciente no cuidado mínimo, 6 horas de enfermagem por paciente no cuidado intermediário, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado de alta dependência, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado semi-intensivo, 18 horas de enfermagem por paciente no cuidado intensivo. A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem deverá obedecer o sistema de classificação de pacientes e as seguintes proporções mínimas. Para o cuidado mínimo intermediário, se eu tenho uma prevalência, então, de pacientes de cuidado mínimo intermediário no meu setor, 33% deverão ser enfermeiros, sendo no mínimo 6, e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Para o cuidado de alta dependência, 36% deverão ser enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Para o cuidado semi-intensivo, 42% deverão ser enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. E para o cuidado intensivo, 52% serão enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, lembrando que eu tenho, também está previsto na resolução, que eu tenho que observar, então, na minha média de permanência nos meus leitos do meu setor de internação, qual é o paciente que prevalece mais, qual que é a incidência maior, se é de cuidado mínimo intermediário, então eu uso a porcentagem de 33%, e assim sucessivamente para os outros cuidados, as suas devidas porcentagens. Para efeito de cálculo, devem ser considerados, então, o sistema de classificação de paciente e a proporção profissional-paciente nos diferentes turnos de trabalho, e respeitando os percentuais descritos na letra A do inciso do item 2. Então, cuidado mínimo, um profissional de enfermagem para cada 6 pacientes. Cuidado intermediário, um profissional de enfermagem para cada 4 pacientes. Cuidado de alta dependência, um profissional de enfermagem para 2,4 pacientes, no semi-intensivo, um profissional para cada 2,4 pacientes, e no intensivo, um profissional de enfermagem para 1,3 pacientes. Então, essa é a proporção profissional-paciente. No parágrafo 1º, a distribuição de profissionais por categoria, referido no inciso 2º, deverá seguir o grupo de pacientes que apresentaram a maior carga de trabalho, que é o que eu falei anteriormente. Então, se eu tenho uma prevalência de pacientes de cuidado mínimo e intermediário, eu vou utilizar a porcentagem de 33%. Se for de alta dependência, de 36%. Se for semi-intensivo, 42%. E se for intensivo, de 52%. No parágrafo 2º, cabe ao enfermeiro o registro diário da classificação dos pacientes, segundo o sistema de classificação de pacientes, para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação. Então, eu não consigo fazer o meu cálculo se diariamente eu não computo, eu não faço, então, a mensuração diária da quantidade de pacientes e eu não classifico esses pacientes. Então, não basta só eu quantificar, eu tenho que classificá-los e, então, transferir essas informações para uma planilha e, ao final de cada trimestre, eu tenho, então, a quantidade, um parâmetro suficiente ali para estar, então, encontrando uma média e realizando o meu cálculo. Então, como unidade de internação, nós conceituamos o local como infraestrutura adequada para a permanência do paciente em um leito hospitalar por 24 horas ou mais. A SCP é a forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem. E conceituamos o paciente de cuidado mínimo como um paciente estável, sob o ponto de vista clínico e da enfermagem, e autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. O paciente de cuidado intermediário é um paciente estável, sob o ponto de vista clínico e da enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para atendimento das necessidades humanas básicas. O paciente de alta dependência é um paciente crônico, incluindo o cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para atendimento das necessidades humanas básicas. O paciente de cuidado semi-intensivo, ele é passível de instabilidade das funções vitais, porém recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. E o paciente de cuidado intensivo, ele é grave,
também pode ser recuperável, com risco iminente de morte e sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. O total de horas de enfermagem. Para o total de horas de enfermagem, nós vamos utilizar o somatório, então, das cargas médias diárias de trabalho, necessárias para assistir os pacientes com demanda de cuidados mínimos, intermediários, alta dependência e semi-intensivos. Então, eu vou ter um THI que vai ser igual a quantidade de cada tipo de paciente, né, mínimo, intermediário, alta dependência, semi-intensivo e intensivo, multiplicado pelas horas já previstas aqui no estudo de Gaidzinski. E nós fizemos exercício no dia da nossa aula, né? E dando sequência aqui, então, à equação do dimensionamento de enfermagem, nós precisamos da constante de Marin. Constante de Marin para unidade de assistência ininterrupta, com funcionamento de 24 horas. Então, a constante de Marinho vai ser igual a dias da semana, multiplicado por 1 mais ST, dividido pela carga horária semanal. Lembrando que para a unidade ininterrupta, são 7 dias, né, de segunda a domingo. E o índice de segurança técnica, o mínimo, 15%. E a carga horária semanal, que pode variar, então, de 20 até 44 horas semanais. E a nossa equação final fica o quantitativo de pessoal é igual a unidade de internação, baseado no sistema de classificação de paciente, é igual ao total de horas de enfermagem, multiplicado pela constante de Marin. E, posteriormente, nós devemos fazer, então, a proporção de profissionais, então, para esse atendimento. Se eu tenho uma prevalência de pacientes de cuidado mínimo, eu tenho que lembrar que desse resultado aqui da QP, então, a porcentagem referente ao tipo de paciente. Se é de paciente de cuidado mínimo de intermediário, 33% desse resultado serão enfermeiros e os demais, então, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ok, pessoal? Agora nós vamos ver o dimensionamento. Deixa eu encontrar aqui. Bom, dimensionamento da atenção básica. Nós vimos na nossa última aula, é um estudo da Dayana Bonfim e colaboradores, né? Gaidzinski também está aqui como colaboradora desse estudo. A Bonfim iniciou também essa pesquisa dela na época do mestrado, encerrou como tese do doutorado e de grande significância aí para os serviços de saúde da atenção básica. Então, é um cálculo baseado no método de Wiesn. O Wiesn é uma ferramenta que permite determinar quantos trabalhadores de saúde de uma determinada categoria profissional são necessários para atender a carga de trabalho de uma determinada unidade de saúde, bem como avaliar a pressão da carga de trabalho sobre os profissionais de saúde na referida unidade. Nós podemos também estar utilizando os extratos através da avaliação do PMAC, né, do Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade da Atenção Básica. Então, os extratos que surgiram, então, através dessas avaliações e são publicados lá no DAB, no Departamento de Atenção Básica. E para encontrar a quantidade de profissionais, eu vou, a Dayana Gaidzinski, então, desenvolver esse instrumento que é baseado em intervenção direta e intervenção indireta. Então, vamos conhecer o que ela conceitua como intervenção direta. As intervenções de atividades de saúde e cuidado direto são aquelas que requerem interação direta com o usuário, família, comunidade, são realizadas por todos os membros de uma categoria profissional e também são aquelas que identificam a especificidade do trabalho, atenção primária em saúde, e, em geral, a produção dessas intervenções diretas são registradas, então, no sistema, lá no banco de dados do atendimento da atenção básica no ESUS. E, como exemplo, tem a consulta de enfermagem, vacinação, grupos educativos, visita domiciliar, dentre outros. E as intervenções indiretas, que são aquelas de cuidado, então, indireto, que não requerem interação direta com o usuário, com a família e com a comunidade,
E como exemplos nós temos a reunião de equipe, educação permanente, documentação, toda a parte administrativa da unidade básica de saúde. Nós temos aqui a primeira tabela, que é o tempo médio em horas das intervenções de cuidados diretos pelos enfermeiros e pelos técnicos de enfermagem, segundo o estudo, então, de Bonfim. Nós temos 10 intervenções diretas: atendimento à demanda espontânea, consulta de enfermagem, administração de medicamentos, assistência em exames, procedimentos ambulatoriais, controle de imunização e vacinação, sinais vitais e medidas antropométricas, punção de vaso, amostra de sangue venoso, a visita domiciliar, promoção de ações educativas. Então, aqui as horas, como parâmetro Brasil, as horas, então, para cada intervenção, então, para o enfermeiro e para o técnico. E aqui, se você for utilizar, se a sua unidade básica de saúde tiver participado, então, do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, do PEMAC, você pode buscar, então, no DAB, em qual dos estratos a sua unidade foi classificada e utilizar as informações de tempo referentes, então, ao extrato. E as intervenções de cuidado indireto estão aqui. Essas intervenções são ações educativas, controle de infecção, controle de suprimentos, organização do processo de trabalho, documentação, interpretação de dados laboratoriais, mapeamento e territorialização, referência e contra-referência, reunião administrativa, reunião para avaliação dos cuidados profissionais, supervisão dos trabalhos da unidade, troca de informação sobre cuidados de saúde, vigilância de saúde e ocasionais indiretas, totalizando para o enfermeiro 45,6 horas e para o técnico 42,2 horas. E se for utilizar, então, a referência pelos estratos, também aqui a somatória para o enfermeiro e para o técnico, do extrato 1 a 6. Então, procedimentos preliminares para a gente realizar o cálculo de dimensionamento de profissional para atenção básica. Então, eu preciso do tempo de trabalho disponível no ano por profissional de cada categoria, e minha equação será, então, TTD, tempo de trabalho disponível, é igual, abro chaves, A menos o B mais o C mais o D mais o E dentro do parênteses, fecho a chave, multiplicado pelas horas. Vamos conhecer o que significa aqui cada letra. Então, tempo de trabalho disponível, a letra A é o número de dias de trabalho possíveis em um ano, obtido pela multiplicação, que todo ano tem 52 semanas, pelos dias da semana, atendimento, então, de segunda a sexta da atenção básica, 52 vezes 6, que é 260. O número de dias de ano de ausência em razão de feriados, o número de médio de dias de ausência por profissional em razão de férias, o dias de ausência por licença saúde, ausência por outras razões, licenças, treinamentos, oficinas, capacitação, e o número de horas trabalhadas. Então, eu preciso ter esse controle também todo ano, né, dos afastamentos, esse controle interno, ter uma planilha lá também na minha área de trabalho, enquanto enfermeiro nessa unidade base de saúde, e eu ir registrando, então, as ausências, a quantidade de dias trabalhados, a quantidade de feriados que ocorreram durante o ano, para eu ter de base, então, esses dados para o cálculo quando eu for realizar no ano seguinte. Então, substituindo aqui, né, pegando esse exemplo, ficou o TTD, tempo de trabalho disponível do enfermeiro, porque daí eu tenho que fazer do enfermeiro e tenho que fazer do técnico de auxiliar de enfermagem. Então, eu faço das categorias, não só do enfermeiro. Então, aqui no caso, ficaria um TTD de 1.656 horas. Posteriormente, eu tenho que calcular, então, a quantidade das intervenções. Lembrando que são registradas lá todas as intervenções diretas são registradas no ESUS. Então, eu tenho que buscar, então, o relatório dentro do ESUS da quantidade, a produção, então, de cada intervenção direta. Então, eu vou fazer aqui, eu vou buscar aqui o que de cada intervenção. Então, o que da intervenção 1 até a 10, né? Lembrando que são 10 intervenções diretas. Então, cada intervenção o resultado dela vai ser igual à quantidade da produção, então, que é a quantidade que eu encontro lá dentro do SUS, multiplicada pelo tempo estipulado pela Bonfim, dividido pelo TTD, que já encontrou inicialmente. Então, faço das 10 e faço a soma do resultado de cada intervenção, da 1, da 2 até a 10, eu somo todas elas depois e eu vou ter a quantidade de Q direto. Então, esse é um exemplo para calcular, né, cada intervenção. Então, fica aqui como se fosse o Q de consulta de enfermagem, né, que é a segunda intervenção que nós temos lá na tabela da Dayana.
Então, a produção, vamos imaginar aqui, de 2.700 consultas do enfermeiro, multiplicado pelo tempo estipulado pela Daiana, dividido pelo TTD, 1.656 horas, então eu vou ter um total de 0,68 enfermeiro. E assim eu tenho que realizar com o restante. E aqui, então, um TTD que já foi encontrado, aqui toda a produção referente a cada intervenção, o tempo já estipulado por ela para cada intervenção, aqui no caso do enfermeiro, e eu realizando a conta, então, pegando a produção, multiplicando ela pelas horas e dividindo pelo TTD, eu tenho um resultado final aqui na frente de cada linha, e a somatória aqui, então, desse dado, do que direto, tá? O indireto é uma somatória fixa, né? Então, tem publicado lá na resolução. Para cada intervenção indireta, ela também estipulou o tempo. Ela chegou à conclusão ao resultado, né, desses tempos na sua pesquisa. E sempre, então, esse valor será 45,6 para o enfermeiro e 42,2 para o técnico de enfermagem. Eu trazendo todos esses dados aqui para a minha equação final. Então, eu vou ter um quantitativo de pessoal igual quantidade de profissionais para as intervenções diretas, divididas pelo percentual de intervenções indiretas, dividido por 100, 1 inteiro menos, né, essa divisão aqui. Então, do que indireto, porcentagem do que indireto dividido por 100. Trazendo aqui para a solução da questão, então, tenho 4,3 de que direto, dividido por 45,6, no caso aqui do total de horas do enfermeiro, né, dividido por 100, esse resultado dessa divisão é 0,456, 1 inteiro menos 0,456, eu vou ter o resultado de 0,544. Então, volta aqui, 4,3 dividido agora pelo resultado aqui dessa equação de baixo, 0,544. Eu vou ter um total, então, uma necessidade de profissionais de enfermagem de 8 enfermeiros, ok? Então, aqui nesse exemplo eu só fiz o enfermeiro, mas a gente faz a mesma coisa com o técnico, e eu chego à conclusão, então, da quantidade de enfermeiros e de técnicos necessários para a sua unidade básica de saúde. Então, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver o dimensionamento para centro cirúrgico. Então, vamos recordar aqui os parâmetros para realizar o dimensionamento para centro cirúrgico. Então, é um estudo de Possari, João Francisco Possari, e então, para centro cirúrgico, eu necessito levar em consideração os parâmetros do porte seguro, do tipo de porte cirúrgico e do tempo de duração do procedimento. Então, cirurgias de porte 1, são cirurgias cujo tempo de duração encontra-se no intervalo de 0 até 2 horas, de porte 2, de 2 horas podendo chegar até 4 horas, porte 3, de 4 até 6 horas, e de porte 3, de 4 até 6 horas, e porte 4, acima de 6 horas. O tempo de limpeza das salas eu também levo em consideração, e o tempo de espera. Então, como horas de enfermagem por cirurgia no período eletivo, eu vou ter 1,4 horas de enfermagem por cirurgia do porte 1, para cirurgia de porte 2, 2,9 horas, porte 3, 4,9 horas e porte 4, 8,4 horas de enfermagem. Para cirurgias de urgência, emergência e outras demandas do bloco cirúrgico, tais como transporte de paciente, arsenal, farmácia, RPA, entre outros, nós vamos utilizar o espelho semanal padrão. Como tempo de limpeza por cirurgia, para cirurgias eletivas 0,5 horas e cirurgias de urgência e emergência 0,6 horas. E como tempo de espera, 0,2 horas por cirurgia. Então, fica assim nosso esquema. Porte 1, horas por procedimento, então 1,4 horas por cirurgia, com tempo de limpeza 0,5, tempo de espera 0,2, totalizando 2,1 hora. Porte 2, 2,9 horas de cirurgia, 0,5 tempo de limpeza, 0,2 tempo de espera, podendo chegar então a total de 3,6 horas. Porte 3, 4,9 horas, tempo de limpeza 0,5, tempo de espera de 0,2, um total de horas 5,6 horas. Porte 4, 8,4 horas, tempo de limpeza de 0,5, 0,2 horas tempo de espera, um total de horas então de 9,1.
Como proporção proporcional por categoria nas 24 horas, nós vamos ter a relação de um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas eletivas, e não de urgência e emergência, então presta atenção. Um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas. Enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgias eletivas e de urgência e emergência, de acordo com o grau de complexidade e porte cirúrgico. Então, dependendo se for uma cirurgia eletiva mais considerada de urgência e emergência, e levando em consideração o porte, então, cirúrgico, eu tenho que ter a exclusividade de enfermeiro dentro dessa sala. A relação de um profissional técnico auxiliar de enfermagem para cada sala como circulante, de acordo com o porte cirúrgico, e um profissional técnico para a instrumentação, de acordo com o porte cirúrgico. A equação, então, eu começo encontrando o THE, total de horas de enfermagem, então eu vou buscar lá a quantidade média de cirurgias que eu tenho de porte 1, multiplicar pelas horas especificadas pelo POSSARI, a quantidade de porte 2, multiplicadas também pelas horas já especificadas, quantidade de porte 3 e porte 4. Então, o resultado dessa equação é o meu total de horas de enfermagem. E preciso encontrar a constante de Marinho para a unidade assistencial descontinuada, então os dias da semana, multiplicado por 1 mais o índice de segurança técnica, dividido pela carga horária semanal. Lembrando que se for uma unidade descontinuada, um centro cirúrgico funcionante de segunda a sexta ou de segunda a sábado, então esse número aqui não é igual ao da unidade de internação, então ele vai ser o número 5 ou 6. E a minha QP final, quantitativo de pessoal de centro cirúrgico, é igual ao total de horas de enfermagem multiplicado pela constante Marinho para a unidade assistencial descontinuada. Então, o estudo de Possari, publicado primeira vez em 2001, depois ele tem a publicação já de centro cirúrgico mais especializado em oncologia em 2011 e a nossa publicação, então, da resolução COFEN 543. Então, esse é o dimensionamento de enfermagem para centro cirúrgico. Vamos para outro dimensionamento. Aqui, o dimensionamento de enfermagem para a unidade assistencial. Lembrando que para a unidade assistencial nós temos 2 dimensionamentos, 2 pesquisadoras, né? O dimensionamento para a unidade assistencial, considerado a central de material de esterilização, e o central de diagnóstico e imagem. Mas agora aqui nós vamos ver o de central de material de esterilização, ok? Então, eu vou precisar, para esse cálculo de central de material de esterilização, encontrar também o total de horas de enfermagem, e aqui eu tenho a quantidade de número médio, né, diário de procedimentos ou intervenções e atividades, multiplicada pelo tempo, então, definido aqui nesse estudo, para cálculo de central de material de esterilização. Então, eu vou ter o número médio de procedimento 1 multiplicado pelo tempo equivalente a esse tipo de procedimento e assim sucessivamente, certo? Então, a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem para a central de material de esterilização deve fundamentar-se na produção da unidade e multiplicada pelo tempo de padrão das atividades realizadas nas diferentes áreas, conforme indicado no estudo de Costa, né, da Janaína Anchieta Costa. Então, eu preciso encontrar essa produção dentro de cada setor da central de material de esterilização e multiplicar, então, pelo tempo que ela já encontrou, né, na sua pesquisa. Então, vamos conhecer esses tempos. Então, as áreas da central de material são a área suja e contaminada, né, o nosso conhecido expurgo, controle de materiais em consignação, preparo de materiais, esterilização de materiais, armazenamento e distribuição de materiais. Então, dentro de cada área aqui, as atividades que são realizadas e o tempo, então, encontrado pela Janaína Costa, tá? Isso daqui é o resultado da pesquisa dela. Então, é o tempo médio padrão para cada atividade dentro de cada área, dentro da central de material de esterilização, ok? Então, o tempo ela já nos deu. O número médio de procedimentos somos nós que computamos, então, no dia a dia do nosso trabalho. E assim a gente encontra eu tendo aqui o tempo que ela já estipulou e eu tendo o registro, então, dessa média, né, diária dos procedimentos conforme as atividades realizadas dentro de cada área, eu faço o cálculo do total de horas de enfermagem.
Então, a tabela refere-se aos procedimentos executados pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, portanto, o total aqui refere-se somente a técnico, né? Esse cálculo é somente para o técnico auxiliar. E para cálculo do quantitativo de enfermeiros, a gente vai utilizar o espelho semanal padrão, que adequa-se então à necessidade do serviço e respeita o mínimo de um enfermeiro em todos os turnos de funcionamento do setor, além do enfermeiro responsável pela unidade. Então, esse é o mínimo, né? Um enfermeiro por turno de trabalho e um enfermeiro responsável técnico. Então, nós temos aqui a equação, que é o número médio de procedimentos, então, dentro de cada atividade, multiplicado pelo tempo encontrado na pesquisa da Janaína Costa, ok? Então, vou ter a resolução dessa equação, o total de horas de enfermagem. E, posteriormente, eu vou utilizar, então, esse total de horas de enfermagem aqui na nossa equação final, que é a QP, né, quantitativo de profissional de unidade assistencial, é igual ao total de horas de enfermagem multiplicado pela constante Marim de unidade ininterrupta ou descontinuada, né, que daí eu preciso dessas informações, se é ininterrupta ou descontinuada, para eu usar, então, de dado para os dias da semana. Então, vai ficar assim, minha equação final, constante Marim de unidade descontinuada é igual a dias da semana, multiplicado por 1 mais ST, lembrando que o índice de segurança técnica é o mínimo de 15% para qualquer serviço de saúde, dividido pela carga horária semanal, ok? Sempre se atentando, então, 5 dias para a unidade descontinuada, 5 ou 6 dias para a unidade descontinuada e 7 dias para a unidade ininterrupta. E daí eu encontro a quantidade, então, de técnicos auxiliares de enfermagens necessários para a demanda, então, desse setor. E vou utilizar o espelho semanal padrão para quantificar a quantidade de enfermeiros, ou dependendo se é uma demanda pequena, não tem tanta demanda assim dentro desse setor, eu vou então usar o mínimo recomendado aqui na resolução, que é de um enfermeiro por turno de trabalho, mais um enfermeiro responsável técnico pelo setor. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso dimensionamento de central de material de esterilização. Vamos para o próximo. Aqui eu vou ter que pausar. E agora nós vamos ver, então, o dimensionamento para a unidade assistencial, porém para o Centro de Diagnóstico e Imagem. É um estudo da Carla Cruz. E a Carla Cruz, então, na sua pesquisa, ela chegou à quantidade total de horas de enfermagem para as categorias, né, de enfermagem, tanto para enfermeiro quanto para técnico de enfermagem, referentes, então, aos setores dentro do Centro de Diagnóstico e Imagem. O setor de mamografia, de medicina nuclear, raio-x convencional, a tomografia, a ultrassonografia, a intervenção vascular e a ressonância magnética. Então, esses tempos são resultados da pesquisa de Cruz. Então, lembrando que para o setor de mamografia, o tempo de enfermeira, a presença dele lá durante essa atividade, o acompanhamento, né, do paciente realizando esse exame, para o enfermeiro é nulo, é zero, tá? Então, no setor de mamografia e de raio-x, a presença do enfermeiro dentro desse setor, apoiando e desenvolvendo as atividades ali, durante a realização desse exame, do enfermeiro é zero. E temos, então, o resultado da sua pesquisa aqui, as horas referente a cada setor para o enfermeiro e para cada setor para o técnico de enfermagem, e um total de horas por exame, então, fazendo a somatória dos tempos do enfermeiro e do técnico, aqui nessa última coluna. A nota, né, que a gente encontra lá na resolução do COFEM, na resolução 543, diz que o cálculo do THE, do total de horas de enfermagem das diferentes categorias profissionais, deverá ser realizado separadamente, então realiza das duas categorias. Uma vez que os tempos de participação, né, esses tempos aqui são diferentes, e o serviço de diagnóstico por imagem deverá garantir a presença de, no mínimo, então tem também aqui essa especificação, que aqui também a necessidade de, no mínimo, um enfermeiro durante todo o período que ocorra a assistência de enfermagem.
Eu também devo, então, encontrar o total de horas de enfermagem, né? Para eu poder multiplicar pela minha constante de Marinho. Então, quantitativo de pessoal é o número de profissionais de enfermagem necessário para na unidade assistencial, com base no tempo médio de procedimento, intervenções e atividades. A constante de Marinho é, né, o nosso conhecido DS, né, o dias da semana, multiplicado por 1 mais ST, dividido pela carga horária semanal. E lembrando sempre aqui os dias da semana que eu tenho que relacionar se referenciar se é de segunda a sexta, se é descontinuado, né, de segunda a sexta, segunda a sábado, ou se é ininterrupto. O funcionamento, aqui já foi um exemplo de cálculo que eu dei, né? Então, só recordando aqui que eu preciso, para eu encontrar o THE da quantidade, né? As horas eu já tenho, mas eu preciso daí da quantidade então, de atendimentos realizados dentro de cada setor, para eu poder, então, multiplicar, para eu poder, aqui, encontrei, para eu poder multiplicar pelo tempo, então, já encontrado na pesquisa da Cruz, né, da Carla Cruz, e então encontrar minha THE. Então, o número médio de procedimentos lá de mamografia, número médio de procedimentos de raio-x, número médio de ressonância magnética. Então, eu encontro aqui meu THE, usando aqui os tempos já mensurados por ela, pela Cruz, e depois, então, eu multiplico pelo resultado da minha constante Marinho e eu vou ter a quantidade, então, de profissionais necessários aí para o centro de diagnóstico e imagem, ok? Lembrando que a resolução, a nota da resolução, no mínimo, o enfermeiro, então, deverá estar presente na jornada de trabalho aí de um centro de diagnóstico e imagem. Será que já passamos todos os dimensionamentos? Deixa eu recordar aqui. Já foi central de material e esterilização, já foi unidade de internação. Acredito que nós passamos por todos, então, que nós vimos aí no segundo bimestre, né, pessoal? Então, agradeço a participação de vocês em mais uma videoaula de hoje, tá bom? E vamos seguir agora com as nossas atividades aí no grupo, ok? Hoje, revisão, então, de conteúdo, vou tirar as dúvidas de vocês e vou disponibilizar, então, a P2 hoje. Obrigada. Seguimos com a aula no grupo.